pode esperar adiar, a gente não pode seguir a vida contando com um adiamento, porque senão adiar não dá tempo de colocar. Não é uma coisa que a gente consiga colocar rápido, ela precisa de estudo, de entendimento. Hoje, a gente está aprendendo e fazendo, junto com o físico, porque é novo para ele também. Então, a gente não tem diretrizes. Dúvidas vão aparecer, e o ano de esclarecimento dessas dúvidas é esse. Porque janeiro de 26, em tese, a gente já tem que mandar a nota fiscal eletrônica pronta no dia 1º de janeiro de 26. Então, resumidamente, por que ela vai acontecer? Porque a gente precisa de simplificação, porque hoje a gente tem uma guerra fiscal, a gente não tem transparência, desigualdade na tributação e estímulos. A gente precisa trazer estímulos para o crescimento. Basicamente, aquele vídeo que ele pulou da página do Proteus, ele é um vídeo que a gente está divulgando. Então, eu gostaria que vocês divulgassem a página e os clientes que têm dúvida, que eles pudessem ver o vídeo. A reforma tributária está chegando para simplificar a forma como pagamos impostos no Brasil. Hoje, enfrentamos um sistema complexo, com diversos tributos federais, estaduais e municipais. A proposta é unificar esses tributos em 3 novos impostos. A CBS, de competência federal, substituirá o PIS e a COFINS, simplificando a tributação sobre o consumo. O IBS unificará o ICMS e o ISS, criando uma tributação única entre estados e municípios. O IS, Imposto Seletivo, também conhecido como Imposto do Pecado, é um novo tributo introduzido pela reforma tributária. Ele incidirá de forma adicional sobre produtos específicos, como cigarros, bebidas alcoólicas e outros itens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Seu principal objetivo é desestimular o consumo desses bens, promovendo uma tributação alinhada a estratégias regulatórias e socioambientais. Isso promete reduzir a burocracia, aumentar a transparência e estimular o crescimento econômico. Quer saber mais? Acompanhe nossas atualizações e prepare sua empresa para o futuro da tributação no Brasil. A reforma tributária está chegando. Pronto. Esse vídeo está lá na página, ele é o mote do Proteus para a divulgação da reforma. Assim como o nome que eu trouxe aqui na palestra, a hora de agir é agora, é o discurso que a gente tem usado dentro do Proteus para poder fazer toda ou qualquer atualização. Para tentar organizar a vida de todo mundo, inclusive a gente do time de desenvolvimento de produto, a gente está trilhando o que a gente chama de jornada da apuração. E a nossa recomendação é que quando vocês forem atuar com o cliente, vocês sigam a mesma jornada. Não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que quebrar em pequenos blocos, entender cada um dos pequenos blocos e ir fazendo as adaptações. Conscientização. É fato que é novidade para todo mundo. Não adianta a gente tentar chegar lá sem nenhuma consciência do que é a reforma tributária. Por isso que a gente tem todo o departamento da consultoria de segmentos trabalhando firmemente para divulgar a reforma. Em novembro, a gente faz o momento legislação, e esse ano foi só reforma. Teve convidados, auditores da Receita, gente que está trabalhando dentro do projeto. Está gravado? Está no TOD Soluções. E é importante a gente divulgar esse tipo de conteúdo, porque a gente precisa fazer a conscientização. Configuração do ERP é operacionalizar o primeiro momento, não é só cálculo. Todo mundo está obcecado pela TES, mas o ERP ele é muito mais que isso. Não é só isso. A gente vai ter que revisitar cadastros, porque agora o meu fornecedor é importante, o regime do meu fornecedor é importante, a origem do meu fornecedor é importante, então o cadastro precisa estar certinho. A origem do meu cliente é mais importante ainda, porque a Elino falou, o tributo agora é do destino. Então, quando a gente começa a falar, a gente começa do básico, do cadastro de produto. Porque os MCMs precisam estar corretos e atualizados. Porque a gente tem exceções e a tabela de exceção é dentro do MCM do SESC.
o cadastro de cliente, o cadastro de fornecedor, o cadastro de produto, o configurador de tributos, substituindo a TES, obviamente, mas a gente tem todo um entorno, e eu gostaria de deixar o recado aqui, não é só TES, não é só configurador, é uma alteração de comportamento. Gestão de documentos eletrônicos, o documento eletrônico é um novo protagonista, todo o engine de apuração que ele apresentou, ela deve ser feita dentro de um portal da Receita. Parecido com o que a gente tem hoje para o NIT, parecido com o que a gente tem hoje para o imposto de renda pessoa física. As coisas acontecem lá, as informações estão lá. E a gente recebe essas informações e faz a validação. Como que eles vão receber essas informações? Documentos fiscais eletrônicos. Então, todo o item da reforma tributária direciona para que documentos fiscais eletrônicos seja o protagonista mesmo, né? Da onde vai estar a informação. E a gente tem recebido, além das notas técnicas, eventos do documento fiscal eletrônico, como o evento do meio de pagamento, que é possível que enderece lá o tratamento do split payment. Então, a gente tem que estar muito atento na gestão do documento eletrônico e tem que garantir que esse processo do cliente rode hoje redondinho para que ele não tenha nenhum problema. E, por último, as apurações. Esse tema ainda menos discutido, inclusive dentro do fisco, porque o portal não aconteceu, por isso que a gente está seguindo a jornada. Conscientização, a gente tem a conscientização do cliente, que a Eli já apresentou, então, tudo que está no espaço legislação é o que a gente trabalha de conscientização para o cliente, além do que a gente faz de evento, porque a gente tem feito muito evento. A informação oficial está na página da reforma tributária, é lá que o fisco tem se posicionado, então é esses os dois canais que a gente pode recomendar para o nosso cliente. Outro ponto muito importante é dentro do Proteus, como que a gente está comunicando a reforma dentro do Proteus? O módulo fiscal do Proteus hoje tem 7 mil clientes. Se eu entrar lá no License, siga FIS, tem um pouquinho mais, porque o TSS está embarcado lá, mas gerando nota fiscal de entrada e de saída, hoje eu tenho 7 mil clientes. Nas páginas do Proteus, a gente colocou o link, tem um painel aqui no TOTUS News, direcionando para a reforma. Essa página, esse link direciona para essa página. Ela é vista de dentro do Proteus, só pode ser vista de dentro do Proteus. E aqui é onde eu e o time de produtos estamos colocando tudo que a gente solta. Então, é esse o canal. Se vocês quiserem saber o que o Proteus tem, é aqui. E é esse o canal que a gente tem que recomendar para o cliente. A Eli divulgou ali a página, tem esse vídeo de introdução, tem eventos que a gente fez e subiu no TOTUS Soluções, explicando o que é cada coisa. Tem o thread, tudo que a gente fez de conteúdo escrito e de conteúdo gravado, tá aqui. Todos os nossos materiais. E conforme a gente for tendo evoluções do produto, é aqui que a gente vai colocar também. Infelizmente, essa página não gerou tanto impacto quanto o aviso que a gente colocou, que a gente ia transferir tudo para o configurador de tributos. E aí, o que a gente tem de conscientização para vocês? Dentro da Unity, a plataforma que a gente tem acesso, a gente tem uma trilha inteira da consultoria, por segmento. Porque a gente sabe que não adianta eu falar só de forma genérica. Então, dentro do Unity, a gente tem toda uma trilha da consultoria por segmentos. E dentro do Unity, a gente tem uma trilha completa do configurador de tributos. Tá tudo lá. Camila, hoje, no período da tarde, vai rodar o configurador com vocês, operacionalizando. Mas, gente, tá lá. E a gente fez o curso tão completo que a gente subiu até a certificação do HCT, da Escola de Implementadores, do curso do configurador de tributos. Então, a jornada está lá completa e aí ela termina com a formação. E a gente precisa
que todo mundo faça, que todo mundo se certifique, para que a gente consiga suprir essa demanda que deve vir aqui nesse ano para os nossos 7 mil clientes. A jornada do fiscal trabalha o que eu já falei com vocês. A gente tem os ajustes cadastrais, e aqui eu vou falar um pouquinho de operacionalização do sistema. O CNPJ alfanumérico está pronto. A gente vai fazer um teste completo dele. A gente entra em ciclo de sistêmico agora, aqui dentro do Proteus. A gente vai fazer o teste completo com ele e a gente já vai liberar. Então, e as partes de ajuste cadastral que a gente já sabe, a gente já vai liberar também. Então, não sei se vocês notaram, lá no configurador de tributo já tem IBS, CBS e IS. Porque a gente está fazendo ele com o documento fiscal eletrônico, a gente precisou criar. Dentro, a gente já subiu aqui a alteração de CNPJ, a gente já subiu uma série de alterações de estrutura cadastrais dentro do nosso lado. Todas elas vão fazer adequações ali. O que precisa em retrofit e o que não precisa dentro das releases a gente está avaliando, tá bom? Cálculos. Os cálculos a gente está direcionando para o configurador de tributos e a gente vai falar dele com carinho. Documentos fiscais eletrônicos, a gente já começou os ajustes, a gente está recebendo os layouts. Então, o que a gente está trabalhando hoje de roadmap dentro de documentos eletrônicos? Um projetinho que a gente chama de desligatez, porque os documentos fiscais eletrônicos, eles rodam integralmente sem consultas a campos do SF4, então é isso que a gente está fazendo, termina, se Jesus abençoar, agora em abril. E aí a gente está em fase de estudo dos layouts e a gente já começa a implementação dos layouts em maio. O nosso roadmap prevê que em setembro a gente já tenha os layouts de documento fiscal eletrônicos adequados, porque no dia 1º de outubro o fisco vai liberar a plataforma de homologação para a gente e a gente já quer mandar a nota prontinha dentro do modelo da reforma, tá bom? A gente vai liberar para o cliente no dia 1º de outubro? Não. Depois que o fisco liberar para a gente precisa de uma janela ali de pelo menos uns 30 dias para a gente garantir que não vai expedir nada muito absurdo para o cliente, mesmo porque todo mundo está aprendendo a lidar com a plataforma, né? Então a gente precisa entender a modelagem de cálculo. Apurações. Estrategicamente, a gente já sabe que vai ter uma plataforma de apuração do fisco, que eles estão construindo, que é o portal do IBS e da CBS. A gente sabe que eles vão fazer uma apuração lá e, de alguma forma, eles vão ter que mandar as informações para a gente. Vocês devem ter lido artigos do governo que eles não sabem se vão conseguir gerar essa informação de forma gratuita ou se eles vão fazer a tarifação para o contribuinte consultar lá por API. A gente está acompanhando, mas o fato é que a gente vai ter uma plataforma que faz a apuração do fisco. E o nosso cliente precisa ter alguma forma de apurar também. E a gente, prevendo que a gente vai ter que fazer uma comunicação web service ou uma comunicação via API, direcionou o produto para que todas as apurações aconteçam no TAF. Então, cálculos no SIGAFIS, apurações no TAF. Por que o TAF? Porque o TAF já tem toda a estrutura web service pronta. Já está lá o e-social, já está lá o REINF, já está lá todo o modelo de comunicação do TSS. Então, o mais certo é que a gente leve a apuração para lá. Como vocês podem ver hoje a gente já mandou a apuração do IPI para lá. Porque de todos os tributos que a gente tem hoje, o único que a gente sabe que fica meio diferentão, mas fica é o IPI. Então, a gente transportou já o IPI para lá e a gente já fez a expedição da apuração do IPI já no TAF. Usem, por favor. E aí, se vocês acharem que não tá bom, me digam, porque eu estou construindo as outras muito parecidas, tá bom? É o momento de vocês pedirem, depois que eu lançar, não adianta. Pode falar. Diferente do desligamento da TES, existe alguma ferramenta para levar esse cadastro de TES para o configurador de tributo? Não. Ia ter um... Mas, não sei, eu não sei.
É que eu não tenho outra resposta mesmo, gente. É só essa, tá? Vamos lá. Vamos, já que vocês querem, vamos. Pode falar. Bem tratando de fiscal, eu tenho uma pergunta. Quando você fala de apuração pelo TAF, lá no RH, tudo que é movimentado no módulo RH, ele vai automaticamente para o TAF, fica pingando tudo lá, e ele fica avisando. Esse não foi, esse foi e tal. No fiscal, eu me lembro de passar por um extrator e mandar tudo para lá. Ainda é assim? Não. Já está online. Isso. Já está online. Então, o que acontece hoje no TAF para transmissão? O extrator entra em ciclo de vida, ou seja, a gente vai desligar o extrator. Também tem que estar. Que versão que eu tô perdida. A gente vai desligar o extrator na 26. E a gente vai desligar o TSI, se tudo der certo, na 26. A gente, na 24, lançou já o novo modelo via schedule. Então, os clientes que estão na 24 já conseguem fazer, da 24 em diante, já conseguem fazer essa transferência sem precisar de extração. Desliga, por favor, Camis, é o corporativo. Só vê se não é o Mauro. Ou o Sartório. O resto pode desligar. Prioridades, né, gente? Nossa, mas me perdi aqui. Então, a partir da release 24, já tem essa extração automática. E aí, a gente trabalhou só a extração fiscal. No roadmap desse semestre, a gente está trabalhando a extração do financeiro, concluindo a extração do financeiro, que deve ser agora no dia 15 de maio. Eu estou com um monte de projetos na cabeça, tá? Nossa, que a gente deve concluir agora. E eu estou cobrando aqui ao vivo, galera. Passei os prazos, vamos ter que seguir, hein? Então. Agora vamos a gente deve concluir essa jornada aqui do financeiro. Então, a 25, se Jesus abençoar, sai com a extração automática fiscal e com a extração automática financeira. Isso dando certo, a gente já consegue colocar em ciclo de vida. Mas via schedule, né? Pelo novo schedule, isso. A documentação já está lá. Legal, muito bom. Vamos lá, o adorado configurador de tributos. Então, o que a gente quis trazer com o configurador de tributos? Uma forma de oferecer autonomia e flexibilidade para o departamento fiscal. Só lembrando como funciona o ciclo do desenvolvimento, hoje, se o cliente não concorda com o cálculo com o campo, ou se ele precisa incluir uma nova regra, a jornada dele passa em abrir um ticket no suporte, depois convencer o suporte de que aquela legislação está certa. Se o suporte não for convencido, transferir esse ticket para o time da consultoria de segmentos. A consultoria de segmentos vai apresentar um parecer desse cálculo. Se a interpretação do cliente estiver correta, aí o suporte manda esse ticket para o desenvolvimento. Esse ticket entra numa fila de backlog e aí depois a gente entende e implementa essa solução. Essa é a jornada. A gente não consegue sustentar um produto de cálculo dentro dessa estrutura. Então, o configurador, ele veio dar essa flexibilidade. Você pode colocar ali as suas regras. Você pode colocar as suas configurações. Isso dá autonomia para o cliente. E a autonomia dá responsabilidade. Alguns clientes sentiram essa responsabilidade, porque eu já ouvi, fala assim, não, mas agora a configuração do tributo é eu que faço? É seu tributo? Isso também trouxe uma amplitude para o produto, porque como eu tenho um tratamento de fórmulas, então o cliente consegue colocar ali o modelo de tributação que ele quer. Beleza? Esse modelo permite que a gente consiga atender a reforma tributária e todas as suas anuâncias, mesmo porque a gente, além de experiência e autonomia, a gente consegue fazer um controle de vigência, que hoje a TES não tem. Então, o que vai acontecer com a TES? A Elis avisou que a partir de 2026 a gente tem uma alíquota lá para o CBS e para a IBS. E a alíquota do CBS e IBS vai aumentando, enquanto as alíquotas dos outros tributos vão diminuindo. Então, ano a ano,
a gente vai ter que fazer uma configuração fiscal. A TES, em tese, não poderia ser alterada. Porque se eu altero qualquer movimentação de alíquota dentro da TES, a hora que eu reprocesso, ele reprocessa. E a hora que eu reprocesso com uma outra alíquota, eu perco o valor que eu tinha. E a hora que eu perco o valor que eu tinha, eu trago fragilidade para a minha operação. A alternativa seria que a cada ano a gente refizesse as TES. Isso também não é sustentável, nem para o cliente, nem para o time de serviços. Então, a gente precisava de uma solução que me trouxesse controle de vigília. Beleza? Isso daqui já falei, vou seguir o flow aqui. Pode falar? Alguém ia falar alguma coisa? Tá. Dentro do configurador de tributos, e a gente tem trabalhado muito nele, nós temos soltado os incrementos. Então, antes a gente soltava grandes incrementos nas releases, agora o fisco acelerou um pouco os meus planos, a gente está soltando incrementos mais espaçados. Dentro dos incrementos, das inovações, das soluções que vocês mais me pedem, vai ter um migrador da TES para o configurador? Não. Por diversos motivos, tá bom? Primeiro, porque não é um deparo. Ele não é. E aí, vou repetir o que ele falou aqui, para não assumir a grosseria. Se esse daqui funcionasse, eu não precisava do outro. Então, ele não é um deparo. Como ele não é um deparo, eu não consigo pegar a tese e transformar numa regra no configurador de tributos. Outro motivo que eu não consigo fazer isso. O cálculo fiscal, o que roda por baixo ali do produto, todo mundo já ouviu falar da MATX-FIS, eu acho, né? O que roda ali por baixo do produto não é só TES. O meu motor de cálculo hoje é cadastro de cliente, cadastro de produto, cadastro de fornecedor, TES, obviamente, exceção fiscal, UF versus UF, uma quantidade infinita de EBVs, que são caracteres, que são numéricos. Vou dar um exemplo. Para eu identificar uma imunidade de ISS, a jornada da MATX-FIS eu vou lá no SA1 e vou entender o tipo de operação do cliente. Guardei essa informação. Depois eu vou lá na SC6, que é a tabela de pedido de venda. Por que pedido de venda? Não sei, já estava assim quando eu cheguei. E olha que eu cheguei faz tempo. Aí eu vou lá na tabela da SC6 e pego uma informaçãozinha lá de um campo... Hã? Não, falei. Que eu pego uma informaçãozinha lá de um campo que eu não lembro direito o que é, mas é que eu acho que chama abate ISS. Guarda essa informação para mim. Eu vou num parâmetro que chama MV ISSRT e guardo essa informação para mim. Aí eu olho essas 3 informações e falo assim, é isso aqui. E aí eu sigo a minha jornada na MATX com ISS. Eu não consigo fazer esse movimento, ao contrário, gerar uma regra dentro do configurador. E abrindo meu coração para vocês, eu tentei muito. Horas de desenvolvimento tentando fazer um engine para facilitar o projeto para vocês, mas eu não consigo fazer um retrofit da TES. Beleza? Luciana, não tem um outro jeito de fazer? A gente tentou pegar a operação que a gente tem, porque eu já tenho a operação gravada, certo? E fazer um movimento contrário e chegar. A gente não conseguiu também trazer a certeza de que esse modelo que a gente fez traria o cálculo certo para o cliente. Então, a decisão de produto eu estou trabalhando com fiscal, eu não posso colocar a operação do meu cliente em risco. Então, eu não consigo entregar um migrador para ele que eu não dou 100% de puracidade do dado da operação fiscal dele. Então, optamos
por não seguir com esse desenvolvimento também. A gente pensou em outras formas, em outros modelos, mas o fato é que hoje a gente não tem nada que a gente consiga fazer esse depara da TES. E honestamente, não sei se precisa. E aí eu vou explicar para vocês. Primeiro, que eu entendo que vocês querem a facilidade de fazer a conversão. Mas é que o cálculo, a inclusão do dado no configurador pode ser simples. E aí, à tarde, antes da palestra da Camila, o Gustavo Vieira vai vir aqui dar o testemunho do configurador de tributos para vocês, porque ele tem trabalhado na implementação de muitos clientes, inclusive o cliente que eu trouxe para falar está funcionando e tá operacionalizando bem, para que isso funcione, né? Mas não é que a gente está parado com o configurador, pode falar. Sim, acho que a pergunta que você está falando está tudo perfeito. Tá? Obrigada. Eu falo assim, eu vim da área de serviço, de implantação, ele está na área de implantação, a gente sabe como é complicado fazer a implantação do fiscal para o 23. Mas se a gente já... Existe sempre as rotinas padrões, as operações padrões simples que todo mundo tem que ter. Acho que era nesse sentido de você identificar que são as padrões e já migrar, para ter uma ajuda. Talvez não migrar, mas... O que é uma rotina padrão? Fala para mim. Base de cálculo... Você, por exemplo, a gente tem uma base do cliente de uma indústria, 80% é padrão, tipo, compra de consumo, se você vai ter crédito ou não. Entendeu? Mas e a Quando alíquota? você entra nas particularidades da operação que tem. Mas se você conseguir, pelo menos, pegar pelo menos uma Então, ó, parte, mas eu vou pedir... você já alivia. Não, vou pedir para vocês trabalharem em empatia comigo. Não, Vocês estão em São Paulo. Então, se eu cadastrar o ICMS 18%, vai atender a maioria de vocês. Só que eu tenho um cliente que está em Pernambuco, então eu vou ter que cadastrar um ICMS a 17%. Eu tenho um cliente que está no Rio de Janeiro, então eu vou ter que cadastrar um ICMS a 21%. Se eu for dar uma carga, a hora que eu subir um ICMS a 21% para o cliente que é de São Paulo, ele vai falar, sério? Totos. Então, quando a gente olha a operação, quando a gente faz a implantação, a gente olha a operação do cliente que a gente está. Quando eu desenvolvo o produto, eu tenho que olhar 7 mil clientes. E o que é padrão para o cliente A não é padrão para o cliente B. alguns sim, outros não. Depende do chamamento do Isso, segmento. só que se eu der uma carga nesse sentido, eu vou sujar a base de todo mundo. Não. Beleza. Mas, de verdade, se vocês tiverem um outro jeito que eu não pensei, estou super aberta. Meu e-mail é... Ai, vou falar, tem muita gente, Camis. Luciana.santos. Beleza? Mas a gente tem pensado em incrementos e soluções para que a gente possa facilitar a jornada do cliente e a de vocês na hora que a gente for fazer o processo. Então, Lu, até falando dessa questão de implantação, quando eu entrei nesse mundo de consultoria, eu percebi que até a TES, o pessoal tinha um pacotinho de TES para baixar, já implantava as TES prontas também. E eu, particularmente, sempre fui contra, porque eu trabalhava também com esses monte de clientes, várias regiões, falava, vou dar baixa nessa TES e tem que arrumar tudo, de qualquer maneira. E o que o cliente acha é que quando baixar aquela TES para ele, está tudo funcionando, que a gente validou e tal. Realmente, sempre fui contra e fazendo 1 a 1. Né? Então, entrando no configurador, também imagino que seja 1 a 1, olhando para aquele cenário. Não tem um modelo padrão, de fato. É que quando a gente fala de São Paulo, exclusivamente, nos clientes todos agora são de São Paulo, seria ótimo. Mas talvez criar algum acelerador, facilitador para o F. E aí usa quem quiser. Mas não sei se o tipo de produto teria que... pensa eu fazendo 27 facilitadores. E agora essa reforma, 5.600, porque a tributação... Ele vai entrar em defasagem a todo momento, né? Sempre. E aí você fica responsável pela manutenção do modelo. Caro mais, manutenção. Então, o que a gente está soltando? Facilitadores. Então, a gente soltou o simulador de operação, porque a jornada antes era fazer a regra no configurador, aí eu corria, gerava a nota, via, aí eu voltava,
e fazer, não era viável. Então, a gente colocou o simulador de operação. A gente vai soltar, 1º de maio, a gente vai soltar um comparador de operação, que é para trazer também segurança para o cliente. O que é o comparador de operação? A gente vai pegar uma nota do legado e vai rodar a regra que ele cadastrou no configurador. E ele vai poder comparar se a tributação que ele está usando na nota de origem está batendo, para ele ter segurança para migrar os tributos legados. E essa... Agora você começou a agora já começou a melhorar. Eu não consigo fazer um depara, mas eu estou me esforçando para fazer um bom trabalho. E aí você já valida, aí você já dá segurança. Sim. Porque aí justamente tudo que ele fala, já deu tudo pronto, tem que fazer tudo do zero. A gente fica, aí você agora já falou, já fez. E o ai, tá tão bonito. Bora, melhorou a situação. Obrigada, Dina. Aí, o que a gente vai soltar? Até o dia 15 de maio. Uma outra funcionalidade, que é o tributo no configurador em homologação. Porque hoje, o tributo que você põe no configurador está valendo. A hora que você gerar a nota, ele vai acontecer. Se está no configurador, ele aceita. Isso. Então, a gente vai colocar o conceito de tributo em homologação, para que o cliente possa ir fazendo simulações da reforma. Então, qual que é o objetivo desse tributo em homologação? Vou criar um IBS, um CBS em homologação, vou criar um ICMS, um IPI, e vou simulando ali, vou usando essa solução aqui, para a gente poder fazer simulações, insights, operações, uma série de coisas. Então, a gente está trabalhando, a gente decidiu direcionar os esforços que são limitados em facilitadores nesse sentido, para ajudar na migração. Já que o complexo ali de trazer as regras fiscais não eram possíveis. E aqui na jornada do configurador, eu vou pedir um favor para vocês, porque a gente precisa fomentar esse conceito nos clientes. E qual é esse conceito? Não é um deparo. O cliente vai falar: qual campo do configurador é igual ao F4 agreg? Nenhum. Isso não vai ter nunca mesmo. Já me perguntaram isso, né? Qual campo no... Estava no chat essa pergunta. Qual campo no configurador é igual ao F4 CRED CN? Nenhum. Beleza? Não é um deparo. É uma nova forma de configurar cálculos de tributo. E essa forma é necessária, primeiro, porque a nossa é obsoleta, né? Está aí desde 1800. E segundo, porque a gente vai entrar num modelo novo de tributação. Então, a gente precisa de novas diretrizes de tributação. Então, assim, por favor, me ajudem na palavra do configurador. Qual o campo da tese, qual o campo do configurador é o F-Calc ICMS? Nenhum. Não é um deparo. Do mesmo jeito que a CBS não é um deparo do PIS e COFINS, aqui não é um deparo. Então, não vai ter esse campo. E aqui, eu trouxe o que a gente chama de ciclo de evolução do configurador, porque também é muito fomentado que o configurador é a nova solução fiscal do Proteus. Não é. Tá aí desde 2021. Ela evoluiu. Ela foi sofrendo incrementos. Então, na verdade, ela saiu em 19. A gente começou a falar em 18, ela saiu em 19, atendendo fundos estaduais. FAMAD, FABOV, FADEB, todas as coisas que o Mato Grosso é capaz de inventar, beleza? Aí a gente subiu um UX, validou com o cliente, era no presencial, a gente trouxe todo mundo, pôs post-its, foi incrível. E aí a gente entendeu que era o caminho do Proteus. Na 33, a gente já soltou ele calculando
tudo que era tributo legado, inclusive gerando valor de apuração e arquivos. Na 22, a gente fez um incremento de mensageria e para atender os códigos de lançamento, que é aquela parte que fica lá embaixo na TES, que também foi para o configurador. Na 24, a gente fez o direcionamento, foi em 23, que está faltando um quadradinho, o direcionamento de produto, determinando que todo novo cálculo é exclusivamente no configurador. Assim foi com o ICMS de combustíveis monofásico. O ICMS monofásico de combustíveis. E daqui para frente, um pouco antes já, nada novo foi feito em nenhum outro lugar a não ser do configurador. Em 25, a gente vai tratar as adequações das novas diretrizes de tributação brasileira, que estão em regulamentação, estamos trabalhando, e em 26, ele vai ser totalmente apto a conviver com o modelo de tributação no Brasil. Olá, pessoal. Meu nome é Esaú. Eu estou como Head de Inovação e Tecnologia no Grupo MacroX. A principal empresa do grupo é uma trade importadora, uma comercial importadora, e nós temos outras empresas no grupo, né, parte de distribuição, de logística, e nós escolhemos o Proteus como uma solução de back-office para atender o grupo. Nosso projeto começou em maio, e em outubro nós fizemos o Go Live da primeira empresa em produção. No nosso contexto, nós optamos por fazer uma implantação 100% padrão, seguindo as boas práticas do Proteus, e a utilização do configurador de tributos, ele permitiu a gente superar um desafio que nós temos no nosso contexto de forma muito otimizada, porque enquanto trade nós trabalhamos com uma variedade de NCMs muito grandes, a parte tributária é muito variável, muito grande, muito complexa, e a maneira como a gente estruturou a implantação ali permitiu que a gente fizesse esse processo, tanto de entrada quanto de saída de notas, de forma muito simples. Assim, o apoio do pessoal da Top Slash, do Gustavo Duer, o consultor que nos apoiou aqui, nos ajudou a potencializar e tornar esse desafio que nós temos, que é nessa parte tributária, de uma forma muito mais simples, muito mais amigável, com o configurador de tributo. E não foi combinado, mas eu adorei a camiseta que ele veio, porque... Por que eu trouxe o vídeo? Porque a gente já tem cliente operando 100% no configurador, porque a gente já tem implantação acontecendo 100% no configurador. E a gente não precisa ter insegurança, mas a gente precisa de um exercício diferente. Ele não é a TES, eu não vou implantar ele igual a TES. Todo mundo vai ter que ter um esforço de entendimento. O que tira as pessoas da zona de conforto. Mas o fiscal nunca foi confortável. Então, eu acho que está todo mundo junto aqui dentro dessa origem. Não havendo uma forma segura da gente fazer a migração dos dados da TES, a gente optou por outro caminho. A classificação tributária by Tax é uma forma de colocar as regras dentro do Proteus. É obrigatório? Não. O configurador funciona sem ela? Sim. Mas é um facilitador. Sim, um sim pelo menos, né? Pra vocês não ficarem chateados comigo. Mas é uma forma de dar carga rápida. Só que ele tem uma jornada. Então, o que é a Tax? Uma empresa parceira, proprietária de um data lake com 27 milhões de regras tributárias, todas elas embasadas, com um time de consultoria olhando todo dia o diário oficial e trazendo as regras novas. Então, a gente achou que esse era o jeito mais seguro, muito mais seguro do que a gente ficar tentando adivinhar qual que era a tributação do cliente. O cliente pode ir com esse item, porque é uma oferta patada, ou o cliente pode seguir o configurador sozinho. O cliente que eu trouxe aqui seguiu o configurador sozinho. E apesar da complexidade que ele disse, ele, na estrutura dele, ele conseguiu criar um grupo de produto e 2 grupos de participantes, um de entrada e de saída. Porque, apesar de qualquer coisa, ele não tinha muitas operações especiais. Então, um grupo atendeu.
Pode ser que em um outro cenário eu preciso de 1 ou 2. Então, o exercício da implementação passa a entender entender a operação do cliente. É diferente de ir lá e dar uma carga de texto e falar, cliente, dei uma carga, vê aí se está certo. A gente vai ter que orientar o cliente dentro desse exercício. Mas é um exercício bom para ele também, trazer curiosidade dos dados que ele vai trabalhar. Então, com essa classificação tributária by Systax, a gente conseguindo colocar isso na venda ali em conjunto, já está praticamente dentro desse cenário a reforma tributária ali embutida nesse contexto, 2026, por exemplo, entrando. Isso. Atende a todos os CBS. É isso. Então, vamos lá, ó. É isso. Ele atende o que está vigente no Brasil hoje. Sim. Ele vai atender a nova tributação? Vai. Sim. Hoje vocês vão conseguir simular a nova tributação dele? Não. A simulação seria por fora. Isso, a simulação só naquele item. Pode falar. Assim, eu tenho feito muita arquitetura para essa questão do classificação tributária by Systax, né? E muitos clientes que perguntam ainda não viram o final na apresentação. Eu vou fazer uma simulação aqui, vamos olhar aqui no configurador do tributo, o resultado da volta do Systax para dentro do configurador e gerar a nota fiscal. Mas os clientes que compraram? Não. Eu vou vender. Você quer um GIF que faz tudo? Uma demonstração. Vídeo? Uma demonstração. Camis, o Alexandre já gravou toda a jornada, não sei como você pode disponibilizar. Na base demo não tem, né? Não grava. Vai subir dia 21. Dia 21? Não. Porque a gente já está tudo pronto no ambiente de demonstração, só que a gente tem uma janela com o time do GCAD que eles fazem todo o processo de sustentação. Então, dia 21 vai estar saindo um comunicado hoje, que dia 21 a base vai ficar fora e já tem o roteiro, tudo para vocês utilizarem. Quando a gente faz, né, a gente fica igual o pai com a criança pequena. Isso. Doido para pensar, e agora, pai? Eu quero ver. Aí você fala assim, acredita em mim. Não, aí a câmera fecha na hora, assim, né? Começa a chorar, depois não, mas a gente vai ver. Vai subir. Veja dia bem, 21, aí dia por 21 isso sobe. que... Pessoal do online, a pergunta foi... Aí você. Pessoal do online, a pergunta foi se a gente já tem alguma coisa da jornada completa da classificação tributária by Systax. Vai ser liberado no dia 21. Valeu, galera no canal. Vou pedir o like. Eu tô aqui falando, tá todo mundo apegado à tese. Eu tô arrancando a tese que ninguém vai dar like em mim. Não tem como as pessoas me darem like. Tá? Mas é importante a gente entender que não é porque o cliente tem a classificação que ele não vai ter nenhum esforço. Ele vai ter que entender as operações dele e fazer o elencamento dos perfis dentro do configurador e dizer qual é a operação. Por quê? Ele é um gerador de regra, ele não é um gerador de operação. Eu mando a operação, ele acha a regra, traz a regra. Não, a gente não pode, de nenhuma forma, vender, falar, não, compra aqui e o configurador vai ser implantado lindamente. Não é isso. Eu tenho um esforço de entendimento dos cenários tributários, independentemente se eu comprei os Systax ou não. Beleza? Não tem como eu ganhar um like mesmo. Tem chance. Eu vou no universo falar isso. Qual a chance de eu ganhar um like? Vamos lá, ó. Você ganhar, nem falar. O pessoal não vai deixar nem você falar, não vai perguntar tanto. Vamos lá, ó. A jornada é configurador de tributos, classificação tributária, a gente manda o API, ele vai processar todas as regras, API, classificação, aqui eu preciso de uma aprovação, configurador de tributos. Não tem como isso ser online. Eu mando e fico dando um F5 esperando a regra. Igual o TSS. Não tem, gente. Por quê? Eu preciso trazer dado. Vai ter um determinado momento que aí a lá da Systax vai falar aí, ó, não sei, que eu vou precisar de uma ação humana.
é importante que a gente deixe isso claro para o cliente. Mas justamente isso que eu estava querendo provar para o pessoal. Mas vai ser puro. Aí eu fico assim, eu não sei informação realmente, detalhe, como vai vir a tela para mostrar. Porque às vezes, como diz, tem o jeito que você já importa automático. Né? Quando você vai olhar e aprovar o lote ou não. Tem que aprovar o lote. Porque aprova o lote, mas assim, o detalhe, porque assim, esse pessoal do fiscal. Não, estou falando dos clientes, tá? Eles são muito inseguros porque eles têm medo de pagar a multa, né, de ser demitido. E eles olham para eles vão sair com o olho todo virando já para matar você. E se a gente não passar uma segurança, fica muito difícil para a gente vender. Por isso que não entra sozinho. Ah, eu vou pagar multa? Cara, foi você que aprovou a regra. Testa a sua regra. Eu não posso me responsabilizar pela operação do cliente. O responsável tributário é ele. Então, talvez vocês não possam falar assim, sem essa meiguice, como eu falei com vocês, porque a gente está dentro de casa, mas a gente tem que fomentar essa ideia. A TOTUS, ela é a geradora, a provedora do RP, ela não é o auditor fiscal do cliente. A gente dá insumos, mas a responsabilidade é dele. Beleza? Luciana, Oi? o cliente vai pagar essas taxas, como vai ser tarifado? Por regra. Legal. É barato. Beleza? Eu já falei muito, mas eu acredito que nós humanos aprendemos por repetição. Então, vamos lá. Não dava para continuar com o TES, com a UF versus UF, com a exceção fiscal, porque ela não sustenta um modelo tributário como na reforma. E já não ia sustentar o modelo tributário do Brasil antes da reforma. Porque, se vocês lembrarem, a gente soltou em 21. Porque em 21 a gente já identificou que eu não conseguia colocar mais nenhum fundo estadual, nenhum fundo municipal, nenhum ICMS diferido monofásico do combustível. A gente já estava estruturado no modelo. De qualquer forma, a gente, apesar da fragmentação de configuração, tem gente que ainda está apegado. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem fragmentação da configuração, parâmetro, cadastro, NV, TES, UF versus UF, exceção fiscal e tudo mais que nós criamos aí no decorrer da vida do Proteus. Isso gera uma baixa produtividade, porque a hora que você dá uma carga, beleza, mas na hora que você precisa achar um erro, um campo, um parâmetro, não é fácil. Eu aqui dentro, vou ser honesta com vocês, às vezes tem um benefício, que é o chat e o time de desenvolvimento na minha gestão. Eu chamo algum colaborador e falo assim, dá um search aí para mim, descobre o parâmetro que faz isso. Porque é difícil. Para mim é difícil, eu imagino para vocês. A dependência do TI, então, como tem parâmetro, como tem movimentação, a gente tem uma dependência e uma dependência da TOTUS. Cada alteração de regra é uma confusão. Depende aqui da TOTUS. E a gente tem uma gestão de vigência limitada, né? Eu expliquei na reforma, a gente todo ano ia ter que dobrar a TES. Então, o que a gente tenta trazer? A centralização da configuração, tá tudo no mesmo lugar. A eficiência operacional, a agilidade no cadastro, a autonomia para o departamento fiscal. Tem departamento fiscal que não quer autonomia, mas agora não é mais opcional. Eu tributo minhas regras, é o novo plano. E um controle de vigência, que era o que a gente precisava fazer. E o que acontece com a TES? A gente disponibilizou os cálculos na 33. Tá certo. A gente fez o direcionamento, mantendo todas as coisas. Em 2024, colocamos um aviso chato. Teve um cliente essa semana que falou para mim que a comunicação está intrusiva. Seguimos.
avisando que nas rotinas de TES, exceção fiscal, o F versus o F, sobre o planejamento para a retirada dos campos fiscais direcionados ao configurador de tributos. A TES morre? Não, a gente não pode falar isso. A TES não morre. A TES, tipo de entrada e saída, vai continuar com a sua função, tipo de entrada e saída. O que eu quero dizer com isso? Quando eu entrei neste mundinho, nesse planetinha azul, como daquele moço ali, quando eu entrei nesse mundinho azul, eu entrei no suporte, uma das minhas jornadas eu trabalhava no suporte. Ele é lindo. Pode gravar? Não. Eu entrei no suporte e eu lembro que a TES tinha um cálculo ICMS, um cálculo IPI, um livro fiscal de ICMS, isentos tributados ou outros, e uma CST. Isso para o ICMS e para o IPI. O ISS, o que aconteceu? Já deu ruim quando ele entrou, mas tinha. Aí a gente pôs, e a gente pôs, e a gente pôs, e a gente pôs. E aí a gente estourou o limite de campos, que a engenharia deixa a gente pôr. Aí a gente criou outra rotina, e mais uma, e um parâmetro, e um campo. E aí não cabia mais em nenhum lugar, aí uma tabela auxiliar. Então hoje, é essa estrutura que a gente tem que sustentar. Por isso que a gente está migrando, e a gente está avisando. A gente começou a avisar discretamente. Eu falo disso no universo desde quando? Desde, né? Tá bom. Eu tô falando aqui, vocês vão descobrir minha idade logo logo. O que a gente tem planejado? Planejado. Por quê? A vida tributária é inconstante. A legislação muda a cada 2 horas e meia. E a gente está numa fase de alteração. Tá bom? Então, o que a gente tem planejado? A gente avisou. Hoje, os times estão trabalhando dentro de uma frente para que a gente consiga soltar a release 25 para novos clientes entrarem só pelo configurador. Então, se tudo der certo, aquele moço ali entregar as coisas que ele me prometeu... Se tudo der certo, tadinho do Renato. Se tudo der certo, o que a gente lança em outubro? Novos clientes vão ver uma TES diferente. Uma TES como ela era lá no princípio. Ele queria tirar o cadastro dele do menu e botar dentro do controle de tributo, uma vazia deles. Colocar ali. Não pode. Não, como fosse chamando, entendeu? Mas aquela da configuração estoque fiscal continua. somente. Estoque gera Ele tem estoque. Estoque não. O que vai ficar são as integrações. Então, atualiza estoque sim ou não, atualiza ativo sim ou não, atualiza financeiro sim ou não, gera duplicado. A base de atendimento. O que são bases de atendimento? É a integração com gestão de serviços. Ah, tá. todas as integrações. Tudo que é integração fica. E eu preciso deixar as chamadas fiscais do configurador. O que sai? Calcula, tributa, gera. Então, a gente migra campos que são regras de cálculo, regras de apuração, para nova solução. A ideia não é, apesar de tudo, não é causar um pânico. Então, a gente precisa estancar o rio. Não rio, né? A gente precisa estancar o rio. Tentamos por anos, falando assim, implantem direto pelo configurador, não implanta a TES. E aí, todo mundo cabe o seu pacotinho pronto e implanta a TES. Sem TES. Só integração. Beleza? Os clientes que migrarem, se a gente conseguir fazer a ideia tudo certinho, os clientes legado, que já têm as suas TES, e migrarem para 25, continuarão utilizando. Vamos quebrar um mundo de uma vez também, beleza? A intenção é que a release 26, a que sai em outubro de 26, todo mundo esteja migrado. Por que a de 26? Porque todo mundo
vai entrar em janeiro de 26. Creio eu, e eu não estou colocando nem CBS, nem IBS, nem nada do tipo. Em janeiro de 27, todo mundo vai ter que desligar. Porque todo mundo vai ter que ou recadastrar todas as T's, ou levar tudo para o configurador de tributos, e obviamente todo mundo vai levar tudo para o configurador de tributos. E a gente muda. Dá para esperar até lá? Eu não recomendaria. Por quê? Vai ficar uma loucura a vida do cliente, né? Que vem da onde, que vem do quê? Então, o nosso discurso é: migrem tudo com parcimônia. Faz uma operação, faz outra, até vocês conseguirem levar tudo. Posso esperar muito tempo? Não. Mas vamos fazendo com calma. Faz uma, conhece a ferramenta, faz outra, leva. Esse cliente aqui, eu acho que ele subiu 14 operações, esse que deu o testemunho. Depois da hora que o Gustavo for falar, eu acho que ele vai contar o caso de implantação do cliente, e aí ele conta a jornada para vocês. Mas foi tranquilo, é um new name que já começou. Talvez migrar, a gente tenha um pouco mais de resistência. Mas é essa a jornada, tá bom? A gente está trabalhando em massa o discurso de migrem para o configurador em 25. E apesar de eu ter aberto claramente a jornada para vocês, eu vou pedir que vocês me apoiem no discurso. Quando eu tenho que mudar em 25? Em 26 tem os documentos eletrônicos também. Sai agora, dia 1º de outubro, os documentos eletrônicos. Beleza, a gente não pode deixar o cliente confortável para migrar só lá na frente. Então, eu trouxe esse discurso, e eu acho que essa coisa vai me matar, porque eu não quero causar o pânico aqui dentro da TOTUS. A gente precisa estar estruturado para poder apoiar o cliente. Mas a gente não pode levar para o cliente o discurso de que, cara, tudo bem, porque a gente precisa migrar. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Beleza? Ninguém conta pro Sartori que eu contei isso aqui para vocês, beleza? Bora lá. Dúvidas do configurador e da classificação? O configurador da classificação, do meu trabalho no setor público, me informaram que... Segmentos. Não tem. Aí a gente estava até propondo, né, os novos clientes, novos editais, e pediu para a gente não entrar com esse produto, porque ele não teria aderência total. Isso, as operações de órgão público. Então, o que ele atende? Massa. Indústria, distribuição, toda distribuição, as distribuições que o padrão atende. O padrão atende... Se bem que eu acho que se eu perguntar, talvez alguns respondam que sim. O padrão atende refinarias de petróleo? Distribuição da refinaria de petróleo? Não. Então, não atende. Não estou dizendo que o configurador não consiga colocar essa regra. Porque ele tem a parte lá de fórmula que acaba de mostrar para vocês à tarde. Mas a gente trabalha com operações básicas na classificação. Então, eu tenho que também ter parcimônia para entender o que tem e o que não tem. Aonde está o que tem e o que não tem na ficha técnica. Se não tiver informação suficiente para vocês, pede para cá, a gente senta a Camila piloto, a gente senta junto, pensa no material, como apoiar vocês, porque o nosso objetivo é apoiar vocês, tá bom? Beleza? Mas não atende segmentos específicos. Sei lá, nem consigo pensar em nenhum agora. Eu vendo armas químicas atômicas. Não tem, beleza? Beleza? Lu, fiquei com uma dúvida. Claro. Não atende o quê? O configurador não vai atender? Não atende. A classificação. A classificação tributária Sistax. A base de dados da Sistax contém operações do segmento de distribuição, indústria, distribuição e varejo. A base... Serviço não. Serviço não. Então, a base da Sistax... não, é para cá.
A base das SISTACs atende distribuição, manufatura, né, que eu chamei de indústria e varejo. Beleza? Todo mundo comigo nessa jornada do configurador? Bora lá, para não atrasar o almoço de vocês. Os documentos fiscais eletrônicos, eles vão ser um novo protagonista. Já expliquei para vocês aqui como vai funcionar. Todo o modelo, toda a engine do portal que o Fisco está criando, direciona para essa criação dentro da estrutura do XML do documento. Ou dos campos que a gente já manda, ou dos eventos que eles estão incluindo. Beleza? Gerir documentos eletrônicos vai ser muito mais importante do que qualquer outra coisa. Esse discurso a gente precisa passar para o cliente. Não importa onde ele gere os documentos dele, obviamente eu tenho que recomendar os produtos que estão na minha gestão. Mas o discurso conceitual é que os documentos são os novos protagonistas. A base precisa estar estruturada para que o meu documento seja gerado corretamente, para que a gente consiga ligar a jornada. E a gente tem recebido muitas notas técnicas. Muitas. Beleza? A gente tem um conceito que a Eli falou, que é o split payment. Hoje, os times que estão na minha gestão são os do fiscal, e eu tenho tido conversas com o Robson Santos, que é o gestor de portfólio, que atende as demandas do financeiro, para a gente conseguir seguir essa jornada também no financeiro, tá? E aí, eu não sei como é o modelo de venda, eu falho nesse processo, mas é importante que o cliente tenha um financeiro agora, porque toda a base de apuração vai depender do pagamento. Beleza? E esses eventos provavelmente vão estar no documento fiscal eletrônico. Beleza? Tudo bem? Nós temos algumas situações de prospects que pedem solução fiscal. Nós já tivemos vários, e aí a gente tem que fazer toda aquela jornada de trazer as notas. Você está falando, nesse caso, eu vou ter que trazer, já seria, né? Mas eu vou conseguir, será que esse tipo de projeto, sem o teu back-office? Eu não entendi sua pergunta, sendo bem honesta. Nós temos casos, né, de prospects que vêm pedindo somente solução fiscal. César? Casos como... Os caras querem usar o Proteus como gerador. master SAP. Tá, entendi. Não é o propósito do Proteus. Não é. O que a gente faz normalmente, a gente vai migrando as origens, né, e a gente consegue gerar. Nesse caso... Não é o caminho. Não é, né? Não vai dar diferença, mas tudo bem. A gente já deve tirar isso do nosso modelo. Tá. Para o pessoal que está online, a pergunta que foi feita é que alguns prospects pedem para comprar o Proteus como se fosse uma plataforma de gestão fiscal focado em apurações e obrigações acessórias, acredito eu. Não é o modelo que a gente recomenda, tá? E agora com a reforma é um modelo menos recomendado, porque a gente vai trabalhar ligado diretamente com o financeiro. Beleza? O que hoje a gente tem para a gestão de documento? Pode falar? Referente à parte também, quando eu fiz o primeiro treinamento, não estava liberado ainda a parte de retenção, a parte que envolve lá o cadastro de natureza financeira. Nesse pacote que está sendo liberado agora, já está implementado também as partes de retenções? Eu preciso entender quem deu o seu treinamento, porque as retenções que endereçam a natureza financeira foram liberadas junto com a fiscal em 2021. Teve caso disso, sim. Porque a gente perguntou, falou, não está liberado ainda não, esse processo vai ser liberado mais para frente. Aí, por isso que eu estou te perguntando sobre esse ponto. Depende de que retenção nós estamos falando. Retenção federais, que envolve... PIS, COFINS, CSLL. Imposto de renda, INSS. Isso aí. Desde 21.
Retenções que hoje no Proteus são endereçadas às naturezas financeiras estão disponíveis no configurador de tributos desde 21. Tem uma aba lá de finanças. E esses também E quem vão atualizar pagar, o próximo pacote vai chamar a aba do fiscal. Não comprei. Do estoque. vai pagar também, né? Que eles estão lá. Que é? Não entendi surpresa, você fala? Da ficha de retenção. Vai ir ao A aba fiscal da natureza. É, a aba fiscal lá no cadastro da natureza. Ah, a aba fiscal no cadastro da natureza, sim. Mas também. Também. Mas também. Poder botar também o aviso. É que eu só posso pôr aviso onde é meu, mas eu peço o aviso para eles. Tem muita empresa que, assim, é pequena que usa só muito financeiro, entendeu? Muita Entendi. restrição. Aí seria bom para dar um. Tá bom, eu peço pro Robson. Deixa comigo. O que a gente endereça aqui? TOTOS Transmite. É o nosso gestor de documentos, a gente está trabalhando grande para trazer inovação ali, incremento de nota fiscal de serviço. Tem a tendência de que todos os municípios do Brasil tenham a nota fiscal eletrônica. Porque, se ele não tiver, ele não vai receber a receita financeira do IBS que ele cabe. Então, o fisco já notificou a todas as prefeituras e vai trabalhar fortemente nisso dentro do comitê gestor, que prefeitura, se você quiser receber o seu valor de IBS, você precisa ter um documento fiscal eletrônico. Eles disponibilizaram um modelo nacional, para quem não quiser usar provedores, e fizeram a adaptação do modelo nacional às provedoras que a gente já tinha aí funcionando. Beleza? Mas isso vai gerar uma demanda grande de gestão de documentos. E aí a gente sempre recomenda o Transmite. Ele funciona embarcado com o TSS. Então, tudo que está lá para a gente ter um lugar único de gestão, um portal visual, com relatórios. Tá ficando lindo. Isso aí eu vendo, isso aí a gente vende sempre. Pode vender, né, César? Esse vende bem, pode vender. Eu vou usar 2 minutos do almoço de vocês, tá bom? Apurações de tributos. Já disse, vamos levar para o TAF. Não tem como, tá? Porque eu preciso de toda a estrutura web service que já está pronta no TAF, que não fazia sentido eu trazer para o SIGAFIS. E aí a gente vai trabalhando as migrações. Migramos, a gente tem um portal lá, bonitinho, e hoje a gente está construindo a apuração, que a gente chama de apuração genérica, que é o que vai endereçar a CBS e a IBS. Então, CBS, IBS e IS, que às vezes eu esqueço dele, a apuração vai ser só pelo TAF. Como é feito por ECAC hoje. Isso. No E-Social, como é feito para REINF. Isso será transmitido, assim, confrontado no futuro, o que eles pensam? Eles dizem que sim, mas eu não recebi nenhuma nota técnica, então não posso dizer como vai acontecer. Porque, como ela mencionou, vai existir, o governo, né, já vai ter a pré-apuração, então, e hoje, normalmente, a gente faz o RP, está lá, a gente gera, a gente não, o cliente, né? Ele gera, conforme aquela informação que ele tem, ele se acredita lá e tal, beleza. Só que aí o governo tem isso lá, então qual é a lógica da coisa? O que o governo verbalizou e está em discussão, logo não é a definitiva, é que eu vou fazer o portal, se o contribuinte quiser olhar, olhe no meu portal. Se ele quiser qualquer integração ou comunicação web service, ele terá que pagá-la por meio do Integra Contador. Foi isso que o fisco posicionou. A hora que o fisco se posicionou desse jeito, as entidades de classe falaram assim, cara, você não pode, hoje você já oferece um monte de coisa. Então, eles entraram com um recurso falando, você não pode cobrar. A gente está aqui. A hora que eles decidirem, a gente decide, beleza? Usem esta apuração. Ela ainda não está ligada com o SPED fiscal, tá bom? Estamos em obra. Mas eu preciso que as pessoas aqui dentro, eu preciso fomentar a utilização.
Porque eu estou construindo as outras com base nessa. E se não tiver bom, eu vou construir errado. E eu não quero construir errado. Então, usem. Vocês estão aqui dentro. Se vocês falarem, não tá bom, pode ser assim, pode ser assado, me manda por e-mail. A gente senta, conversa, olha com carinho. Porque a gente quer fazer uma coisa legal, útil, que o cliente consiga validar. E se ela não for funcional, ou se no meio do desenho, do estudo, a gente esqueceu de alguma coisa, eu gostaria de contar com a contribuição de vocês, tá bom? Para o tema apuração, só posso dizer que estamos em obra. É um cenário de hoje ter o PVA e seria TXT não vai existir, então. Não. Só XML. O que o fisco sinalizou é que não serão feitas alterações para CBS e IBS no layout do SPED. Eles já soltaram uma nota técnica, atrapalhando minha vida, dizendo assim, olha, aqui no 690, a gente quer que você tira a tributação nova. Então, a gente vai mandar o valor contábil, que no layout chama valor total, diferente do valor da mercadoria, eles já pediram um ajuste lá no 690, mas disseram que os TXTs não vão receber a nova tributação. Nem o SPED fiscal, nem o SPED de contribuições. Então, a tendência é que em 2028 a gente já não tenha mais o SPED de contribuições e que em 2033 a gente já não tenha mais o SPED fiscal. Beleza? Gente, a jornada de vocês começa agora. O que vai acontecer? A gente, se a Camila liberar umas track para mim, a gente vai com essa divulgação em massa no universo. E a gente começa, a partir do dia 18, uma divulgação em massa para os clientes. Vai ter o Sartori vai falar para dar uma divulgação desse peso, a gente fez uma grande divulgação. Os clientes vão perguntar, a gente precisa conhecer o configurador. O que acontece e a jornada, por isso que a gente está aqui hoje, para apresentar o configurador e a jornada e tudo que a gente está trabalhando. E aí eu vou fazer um pedido. É fácil usar a TES porque a gente usa ela há muitos anos. Vocês precisam dar uma chance para o configurador entrar e usar. Às vezes as pessoas me perguntam as coisas e o meu pensamento é falar assim, este pequeno gafanhoto nunca entrou na rotina. Porque se tivesse clicado no incluir na rotina, não ia me fazer essa pergunta. Então, por favor, sigam a trilha, rodem, tenham um conhecimento, porque quando a gente fala com segurança para o cliente vai na nossa. Que é o que aconteceu com esse cliente. Ele nunca titubeou, ele nunca questionou se ele ia pelo configurador e pela TES. Que a hora que o Gustavo entrou nele e falou assim, ó, configurador, bora. Feliz da vida. Beleza. Obrigada, bom almoço. Pessoal que está no online, voltamos às 14 horas, tá bom? Obrigado a todos. Espero que o conteúdo seja bem proveitoso e à tarde tem muito mais. Um abraço a todos aí.